Vambora, gerar nossa reportagem. Da Dutra a gente vai direto para a região central. O bicheiro Rogério Andrade preso hoje pela manhã. Ele já está a caminho, inclusive, do presídio de Benfica. Prestou depoimento pouco mais de 1 hora na cidade da polícia. A Gabriela Morgado tem os detalhes. Essa prisão, né, Gabi, é por causa do assassinato do Fernando Inácio, outro bicheiro morto lá em 2020 e no L ponto, ali na Barra da Tijuca. E de acordo com o Ministério Público, o Rogério de Andrade é o mandante desse crime, né, Gabi? Exatamente, Agatha. Bom dia para você, para o Rodolfo Donola, para todo mundo que acompanha a gente. Esse mandado de prisão foi expedido ontem por causa dessa investigação do Ministério Público que aponta o Rogério de Andrade como mandante do assassinato do Fernando Inácio. Os dois disputavam diversos pontos do jogo do bicho aqui no Rio de Janeiro após a morte do Castor de Andrade, que é o bicheiro tio do Rogério de Andrade e era também sogro, então, do Fernando Inácio. E aí eles travavam essa disputa. O Rogério de Andrade chegou bem cedinho de manhã aqui na cidade da polícia, na zona norte do Rio de Janeiro, não falou com a imprensa e depois foi levado por volta das 8h30 da manhã, a gente acompanhou aqui a saída dele, para o Instituto Médico Legal do Centro. Ele fez exame de corpo de delito e agora sendo encaminhado, como você falou, para o sistema prisional. Ele prestou depoimento aqui na delegacia e agora vai ficar preso. Quem também teve a prisão decretada, né, nesse mandado de ontem e que chegou agora aqui à cidade da polícia agora há pouco, é o Gilmar Enéas Lisboa. Segundo a denúncia do Ministério Público, ele é acusado de ter monitorado o Fernando Inácio para esse assassinato. Então, uma dúvida, né, que ficou em relação a essa ligação entre os dois, essa prisão do Rogério de Andrade só agora, depois de tanto tempo desse assassinato, seria o motivo, o que teria surgido nessa denúncia do Ministério Público para que ele fosse preso. E uma das novidades é justamente o aparecimento desse nome, o Gilmar Enéas Lisboa. Quando ele chegou aqui na cidade da polícia, ele foi questionado se era inocente, qual era o envolvimento dele com o assassinato. Ele disse que é inocente, falou muito rapidamente, respondeu apenas que não tem envolvimento nenhum com esse crime que aconteceu em novembro de 2020 na zona oeste do Rio de Janeiro, no L ponto, onde o Fernando Inácio foi assassinado. Em 2021, o Ministério Público tinha chegado a denunciar Rogério Andrade já pelo crime justamente apontado como mandante desse assassinato. Só que a ação contra o contraventor foi trancada no ano seguinte pelo Supremo Tribunal Federal por falta de provas. Outras 5 pessoas se tornaram réis, mas a ação contra o Rogério de Andrade foi trancada. E aí agora, segundo o Ministério Público, foi aberta uma nova investigação que mostrou aí sucessivas execuções pela disputa do controle do jogo do bicho e a participação dessa nova figura, que é o Gilmar Enéas Lisboa, e por isso foi expedido, então, esse novo mandado de prisão, pessoal. Muito bem, Gabi. A dúvida nossa aqui, Rodolfo, era o seguinte: o que teria motivado essa prisão? O GAECO falou sobre o surgimento de novos elementos de prova. E quais são esses novos elementos de prova, Ágata? O acesso ao conteúdo, Rodolfo, da nuvem, onde armazenava mensagens, a nuvem que continha mensagens do Márcio Araújo de Souza, um policial militar reformado que é apontado como principal segurança de Rogério Andrade. Inclusive, esse Márcio e a família dele foram alvos de um atentado no ano passado. O Márcio Araújo de Souza, ele foi acusado, apontado como contratante dos matadores do Fernando Inácio. Então, o que surge de novidade nessa história? O acesso dos promotores ao conteúdo da nuvem desse segurança de Rogério Andrade, onde mensagens indicam, evidenciam a participação dele e dessa segunda pessoa que foi presa em Caxias na execução do Fernando Inácio. Rodolfo, antes de passar o comentário para você, só fazendo uma revisão nos últimos anos, a partir de 1997, nós estamos falando aí de 27 anos de uma guerra entre a família Andrade, que é quando morre em 97 Castor. Naturalmente, quem seriam os sucessores desse grande espólio? O filho dele, Paulo Roberto de Andrade, e o Fernando Inácio, genro de Castor. No ano seguinte à morte do Castor, quem morre? O Paulo. Paulo Roberto é assassinado com 10 tiros, ele e um segurança na Barra. E ali já começa o envolvimento, a suspeita de envolvimento do Rogério Andrade nesta primeira execução. Em 2010, a vingança. Quem morre lá na Barra, Rodolfo?
o filho de Rogério Andrade, naquele atentado à bomba. Ele dirigia o carro do pai e morre o Diego, de 17 anos. Em 2020, aí sim, o atentado, a execução de Fernando Inácio no L ponto do Recreio. Então a gente está falando de uma história de 27 anos, onde temos aproximadamente, suspeita-se, 50 execuções pelo espólio deixado em 1997 por Castor de Andrade. E aqui está a informação nova, exclusiva, o que justifica a decretação desta prisão: o acesso a mensagens encontradas no principal segurança de Rogério Andrade. Essa informação do dono é importante e acredito que apresentada essa informação, ou tudo que eles puderam descobrir ao juizado ontem à noite, dessa forma é que conseguiu-se um novo mandado de prisão contra Rogério Andrade. É claro que um fato novo, provas muito contundentes e robustas precisam constar nessa denúncia do GAECO, do Ministério Público, porque senão pareceria uma afronta ao Supremo, que lá atrás decidiu, em turma, inclusive, não uma decisão monocrática, soltar Rogério Andrade com o argumento de que não haveria prova suficiente naquela ocasião para a prisão dele, nesse mesmo processo. Então, acredito que, diante disso, o GAECO realmente deva ter reunido outras informações, outras provas, e talvez ainda presente ao longo do dia de hoje, e tenha levado também o juizado a essa decisão ontem à noite. Imagino também a dificuldade que a polícia, Ministério Público, enfim, não tiveram de ontem para hoje para não deixar vazar a informação, lembrando que o Rogério Andrade tem uma cadeia. Agora ele vai para cadeia, mas ele tem uma cadeia no seu entorno, uma outra cadeia, outro tipo de cadeia de proteção, né, de informações, de proteção de agentes públicos, de policiais federais, muita gente para protegê-lo, né? E a imagem do dia em que Fernando Inácio chegava de Angra dos Reis, né? E certamente houve a informação para um grupo, inclusive, de policiais que estava esperando ao lado, num terreno que tem bem ao lado desse famoso L ponto no Recreio dos Bandeirantes. Eu conheço pessoas que estavam no L ponto na hora. E foi uma correria, um desespero. Inclusive, Fernando Inácio estava com a mulher nesse helicóptero. Ela não foi atingida. Ela não foi executada. E depois a investigação da Polícia Civil chegou, e a imagem que a gente vê na live é uma imagem muito clara dos caras que se preparam, que chegam, que premeditaram, que estavam com roupas fardadas e que foram para lá para a execução do Fernando Inácio comprado. Então, todo mundo já sabia isso. E, aliás, todo mundo já sabe também do domínio da força que o Rogério Andrade tem, certamente o bicheiro hoje com o maior poder no Rio de Janeiro. A questão era chegar em provas que pudessem robustecer essa investigação e dar respaldo para esse mandado de prisão. Agora, resta saber quanto tempo que ficará na prisão Rogério Andrade. Resta saber quando nós teremos aí uma apreciação, uma análise em cima do mandado de prisão e do que vai acontecer com o contraventor Rogério Andrade, preso agora de manhã. Só uma informação que acabou de chegar, a gente acabou de confirmar, o Pedro Dobal acabou de confirmar que a Justiça já pediu que o Rogério de Andrade seja transferido para um presídio federal de segurança máxima. E aí, no pedido feito pela Justiça, o que a sentença diz é que Rogério exercia a função de chefe do grupo criminoso voltado para a prática de diversos crimes, como homicídio, corrupção, contravenção, lavagem de dinheiro, com contatos em órgãos de segurança estaduais. E aí a sentença continua, motivo pelo qual a transferência para o presídio federal se mostra necessária para impedir eventual interferência do denunciado na colheita de provas e na intervenção de investigações em face de outros envolvidos. É bem verdade que não precisa nem ter os tentáculos do Rogério Andrade para mandar dentro de presídio no Rio, né? Tem um bando de Zé Ruela aí desse povo de Israel que qualquer reco, bolão, azeitona que eles dão pra gente, conseguem lá dentro celular, agir livremente, ficar praticando extorsão, recebendo droga, enfim, é uma festa, né? Presídio no Rio, vide a última operação que nós revelamos, presídio no Rio não precisa, sabe, ser ultra trilhardário, ter 1000 agentes na mão, não precisa, sabe,
separar tanta grana assim para poder viver numa absoluta tranquilidade dentro do presídio do Rio, não. Mas, de qualquer maneira, frente a essa instabilidade e a falta de segurança dentro, realmente faz todo sentido esse pedido para transferência para presídio federal, né? Que é o que parece que o governo vai fazer também em termos de pedidos de outros bandidos que estão em presídio do Rio de Janeiro, aí vinculados às facções criminosas, né? Daqui a pouco a Agatha vai trazer esse assunto também relacionado à segurança pública do Rio.